É agendinha aqui do lado. Ele aprende, viu, Zé Carlos? Ele é novo ainda. Não, ele está começando agora, né? É, Bom dia, Rogério. Bom dia, Luiz Gonzaga. Tá chegando. Isso. Podemos começar, então? Bom dia a todos. Obrigado a todos os presentes aí. E agradecer ao Márcio Giavaroni pela disponibilização Olha, o aí, Amorinho fazer chegou. essa palestra. Amorelinho! Opa, chegou o aniversariante. Bom, Zé Marques Barbosa, bom dia. Bom dia, tudo bom por aí? Dia, parabéns. Oi, Barbosa. parabéns. Bom Ei, dia. Oi, então, Luiz. Parabéns. Saúde. bem, Barbosa? Obrigado. Então tá. Estou no período experimental, viu, dos 90. Isso. Chegarei lá. Se completa 90 anos, né, doutor? Com certeza. 90 redondinho, mas com um corpinho assim de 89, tá? Faz uma diferença. Obrigado aí pela participação, doutor Barbosa. Eu é que agradeço a oportunidade. Estou feliz da vida e ver gente, inclusive de São Paulo, meus amigos que há muito tempo não vejo. Obrigado, Barbosa. De São Tamo Bernardo também. São Bernardo. Aqui. Interior, o interior também. O interior da capital também. Viva! Que bom. Então, Giavaroni, se você quiser compartilhar a tela e começar, tá, fique à vontade, tá? Maravilha. Vamos lá, eu sempre me perco, então eu vou pedir até ajuda para o Igor, que é quem me salva nessas horas. Igor, share Para você abrir a apresentação, né? Isso. isso, Lá embaixo, tá compartilhar, né? aí. Boa. Share screen. Já está aparecendo para vocês? Sim, sim. Tá ótimo. Ótimo. Pode colocar no módulo pleno. Como que é? Desculpe. O slide. Coloque ela tela cheia. Embaixo tem uma tacinha, você clica nela, assim, do lado direito. Aí onde você está também, Giavaroni. Aí onde Aqui? você também vai. Tá, agora aqui. O quarto botão. É o quarto da esquerda para a direita. Aqui é a apresentação de slides. Apresentação de slides. Aqui, ótimo. Bom. Perfeito? Bom. Perfeito. Estou novo também, tá? Eu aprendo. Estou na mesma toada do Reinaldo. Começando agora. Vamos lá. A gente está aqui, ó. E eu quero agradecer, né, nas pessoas, dos amigos Venciguera e Reinaldo pelo convite para estar com vocês, né, nessa manhã de sábado. Parabenizar o Dr. Barbosa pelo aniversário. E essa palestra, ela é vamos dizer assim, para quem assistiu a primeira palestra apresentada na SP, ela está ampliada, atualizada, e hoje, diferente daquele dia que nós tínhamos um tempo menor, né? Fiquem tranquilos, não significa que eu vou falar 4 horas, não, tá? Podem ficar tranquilos. Eu acho 3 horas e meia. Dinâmica. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma observação, algum comentário, a gente pode ir fazendo durante a palestra, tá? Eu acho que é mais fácil. E vamos lá. Então, o primeiro detalhe aqui, voos VASP 1934-1943. Para quem se recorda, para quem assistiu aquela primeira palestra, lá eram voos VASP 1934, 45. Por quê? Nós conseguimos, enfim, depois de muita pesquisa, descobrir quando que as correspondências, quando que o remetente deixou de ter a prerrogativa de escolher a companhia pela qual ele enviava as suas correspondências. Tá? E isso é muito válido, não só para quem coleciona VASP, mas para quem faz aerofilatelia de um modo geral. Em 43, foi editado o Decreto-Lei 5405, que regulamentou o transporte de malas postais, sejam elas por avião, sejam elas por paquetes, sejam elas por trem, enfim, de todas as maneiras.
E esse decreto regulamentou que as correspondências aéreas deveriam ser enviadas pela companhia que primeiro deixasse a cidade, ou, em caso de voo saindo conjuntamente, para aquela que atingisse o destino mais rapidamente. Ainda assim, existindo igualdade, seria por uma empresa nacional, no caso de igualdade aí com uma empresa estrangeira. Quer dizer, a partir disso, as correspondências simplesmente você fazia a escolha, pagava a taxa do transporte aéreo e a definição da empresa que levaria essa carta passaria a ser do agente postal. Tá? Então, você tem uma dificuldade maior para conseguir saber qual companhia transportou essa correspondência. Tá? A VASP, que a gente vai ver aí para frente, ainda se utilizou de uma, não sei se proposital ou não, mas ainda teve aí uma saída para até 47 a gente identificar rapidamente que se tratava de um voo VASP. Vamos fazer um preâmbulo aqui para falar sobre o correio aéreo no Brasil. Não sei se todos dominam, então, para que a gente não jogue o assunto de uma vez, embora nós tenhamos algumas experiências anteriores, tá? E aí a gente pode citar o transporte de cartas ou mesmo de malas pelo voo do Chaves, por raids, o próprio SPAM, né, o Serviço Postal Aéreo da Marinha. A verdade é que o primeiro voo regular com transporte de mala aérea foi feito pela Condor, tá? E não é a Condor seguinte, essa era a Condor alemã, 28 de março de 1927, transportando cartas de Pelotas a Porto Alegre. E aí são os famosos envelopes pelotenses, tá? Que hoje a gente tem aí conhecidos em torno de 12. Esses envelopes, eles traziam a taxa terrestre e a sobretaxa aérea paga nos famosos selos provisórios, tá? Os carimbos, que hoje são aí os valorizados selos triangulares. Até a gente chegar até a VASP, nós tivemos outras companhias, né? Como a Varig, que é de 27 também, a Aeropostale, o Sindicato Condor, que depois retorna como uma empresa brasileira, a ETA, a NIRBA, a Companhia Aeropostal Brasileira, também chamada de CAB, a Paner, o Aerolóide Iguaçu, que vai ter uma ligação muito direta com a VASP, que a gente vai ver isso lá na frente, e o próprio Correio Aéreo Militar, que é aquela experiência que teve início lá em 1919, que a partir de 31 foi regulamentado e institucionalizado pelo Exército. Tá? Um parêntese aqui em relação à Aeropostale. A Aeropostale, já em 25, fez voos experimentais, tá? No Brasil. A Latécoère, a companhia Latécoère francesa. Então, a gente tem aí 3 voos de 1925, tem um até Argentina e Uruguai, depois Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. É a mesma companhia que depois virou Aeropostale, que utilizava-se também da sigla CGA, e mais tarde virou Air France. Falando agora especificamente da VASP, né, da nossa Aviação Aérea São Paulo. A empresa foi fundada em novembro de 1933, tá? Mas somente teve a sua autorização para funcionamento em 31 de março de 34. Aqui vamos fazer um parêntese. Lembrando que, nesse tempo, o Brasil era ainda governado por Getúlio Vargas, contra o governo de quem São Paulo havia pegado em armas aí num período muito recente. Então, fica claro, né, hoje, quando a gente lê, quando a gente
pesquisa em jornais da época que havia, sim, uma rixa, então o governo fez o quanto pôde e o que foi possível para postergar essa autorização de funcionamento da VASP. Tá? A frota inicial da VASP era de 2 bimotores ingleses, os Monospar S34, que é esse avião que está aqui embaixo. Tem uma imagem dele estilizada no canto esquerdo inferior da tela, e ele também aparece estilizado nos primeiros carimbos dos primeiros voos da VASP. A gente tem outras imagens aqui do lado direito, né, do Monospar, sendo essa inferior da saída dos aviões para o primeiro voo. Os primeiros voos regulares, antes aconteceram voos de exibição, voos testes, que foram voos ao redor de São Paulo, voos curtos saindo do Campo de Marte e fazendo uma pequena linha ali circular por São Paulo e retornando. Os primeiros voos regulares aconteceram para Uberaba, com escala em Ribeirão Preto, e para São José do Rio Preto, com escala em São Carlos. O voo São Paulo-Uberaba, que na prática, por ter acontecido um dia antes, né, é o primeiro da companhia, e o de São José do Rio Preto no dia seguinte, no dia 17. Esse de São José do Rio Preto tem essa linha, né, tem uma particularidade, que na verdade a escala deveria ser em Araraquara. Tá? Isso estava tudo certo, havia sido já definido, só que a prefeitura de Araraquara não conseguiu entregar o aeroporto a tempo. Pistas de pousos, aeródromos, eram um grande empecilho na época para a aviação. E isso tanto era que motivou a criação da sobretaxa do selo Carrapato, 33, 34, que a gente conhece bem, para a criação de aeródromos no Brasil. Um dos calcanhares de Aquiles aí do avanço da aviação era isso, era a falta de pistas para que os voos, os aviões pudessem pousar. E um outro detalhe interessante desses primeiros anos, né, tanto da aerofilatelia quanto da aviação no Brasil. Os aviões eram muito pequenos. Via de regra, os primeiros aviões tinham capacidade ali, além do auxiliar, que era quem ia com o mapa mesmo na mão, né? E do mecânico que viajava junto, você tinha às vezes capacidade ali para 4, no máximo 5 pessoas, e viagens caras. Então, o transporte de correspondências era uma grande alternativa financeira para as empresas. Tanto é que teve empresas que foram autorizadas exclusivamente para o transporte de correspondências. Isso era algo que os países todos do mundo buscavam para ganhar rapidez, principalmente na ligação intercontinental, né? Então, algumas empresas começaram exclusivamente com o transporte de correspondências. Mas seguindo aqui na VASP, eu mostro aqui 2 envelopes, tá, dos 2 primeiros voos. Em cima, um voo para São Paulo, Ribeirão Preto, e embaixo, São Paulo, São Carlos, aí para as 2 escalas. Esses envelopes são envelopes possivelmente fabricados pela própria VASP, né, personalizados pela própria VASP, que ele tem no lado direito o Monospar estilizado, né, e ele tem eles são conhecidos tanto para as escalas quanto para o destino final do voo. Todos eles, conforme a legislação vigente, trazem o carrapato e tem o porte, a sobretaxa aérea de R$350, que foi a sobretaxa usada nos primeiros meses da VASP para todos os destinos. E aqui do lado direito uma reprodução, né, do que foi o carimbo comemorativo autorizado pelo DCT, que a VASP usou aí por um bom tempo nos seus primeiros voos, não apenas nesses de 34,
mas depois nos voos de Franca, Araraquara, Goiânia, enfim, em outros voos esse carimbo ainda foi utilizado. Aqui eu mostro para vocês um envelope bastante interessante da minha coleção. Esse envelope ele vai de Ribeirão Preto para o Rio de Janeiro, né? Então, assim, alguns detalhes sobre ele. Primeiro, a maioria dos envelopes conhecidos são de São Paulo para as cidades destino. A gente tem muito poucos envelopes conhecidos, tanto da escala como dos destinos finais, né? O Rio Preto e Uberaba. Por quê? Esses foram os envelopes, sejam eles preparados por filatelistas ou não, mas que realmente foram postados ali para circulação, né? A pessoa foi realmente até a agência do correio ou até o aeroporto e os postou. Não foi preparado pela companhia. E esses envelopes de Ribeirão, eles trazem esses carimbos, ó, que vocês veem em vermelho na frente e preto atrás. VASP, primeiro voo e a data. Esses carimbos foram por muito tempo discutidos pelo Zione como sendo carimbos preparados por colecionadores. Muito provavelmente, tá? Esses carimbos aqui não acredito que tenham sido, nunca encontrei nada que tenham sido autorizados pelo DCT, mas na minha opinião, não tirem nada aí a sua raridade e o seu valor. E um outro detalhe interessante, que vocês podem perceber, é que como é uma correspondência que não foi totalmente transportada pela Varig, quer dizer, ele fez Ribeirão Preto, São Paulo, pela VASP, desculpe, né, falei Varig, pela VASP, e depois São Paulo, Rio de Janeiro, pela Condor, ele paga 2 sobretaxas aéreas. Então, ele tem 350 sobretaxa VASP e 350 da sobretaxa seguinte, São Paulo, Rio de Janeiro. E, ó, mesmo saindo de Ribeirão Preto, o carimbo foi utilizado, o carimbo do primeiro dia. Então, quer dizer, os escritórios locais da VASP também receberam esse carimbo. Vamos falar agora das linhas regulares da VASP. Não foram, durante esse período filatélico, né, até 43, a VASP não teve tantas linhas assim. Então, isso ajuda, inclusive, a identificar o envelope se foi transportado ou não pela VASP. A linha São Paulo-Goiânia, que era uma linha que a VASP fazia muita propaganda como sendo aí a linha que unia São Paulo, Minas e Goiás rapidamente em menos de 5 horas. Esse era o tempo final aí com as escalas de São Paulo até Goiânia. Essa linha começou em 34, com São Paulo, Ribeirão Preto e Uberaba. Em 35 foi adicionada uma escala em Franca, tá? Que era uma escala opcional. Os voos não necessariamente paravam em Franca, somente se houvesse passageiro, carga, enfim. Em 38 se chegou até Goiânia, e aí foi adicionada uma escala em Araguari. Em 39 também se pousou em Uberlândia, que é um dos destinos, assim, um dos voos mais difíceis de se obter com a VASP. Eu procurei aí por mais de 10 anos, até conseguir recentemente um voo VASP Uberlândia. Em 41, Anápolis, e existem escalas em Catalão e Ipameri. Eu não consegui encontrar até hoje o decreto, a autorização que instituiu, né, essas duas escalas, mas elas aparecem a partir de 42, do final de 42. Então, eu acredito que elas tenham sido inauguradas aí em 1942. A segunda linha, também inaugural, que era São Paulo-Rio Preto. Então, ela começou em São Paulo em 34, com escala em São Carlos e destino final em São José do Rio Preto. Em 35,
se instituiu uma escala também em Catanduva e, em 1937, com a inauguração do aeroporto, se aboliu São Carlos, que está distante 30, 40 quilômetros de Araraquara, e passou-se a escala intermediária a Araraquara. Alguns detalhes interessantes dessa linha, para quem conhece, né, o interior de São Paulo, percebe, eram distâncias muito próximas. São Carlos a Araraquara, até Catanduva, até Rio Preto. Então, assim, o avião praticamente subia e já pousava, mesmo pensando em tecnologias ainda bem diferentes, né, do que a gente tem atualmente, eram distâncias muito próximas. E o interessante é o motivo pelo qual essa linha foi encerrada em 1938. E isso a própria companhia, a própria VASP, explicita no seu relatório final, né, de final de ano aos acionistas em 1938. A linha não tinha público porque as pessoas preferiam viajar pela companhia de ferro, pela estrada de ferro, por conta de custos, talvez, aí, de facilidades, enfim, não cita ali se por medo ou por outros motivos, mas a linha literalmente não decolou. Fazendo aqui um trocadilho, me perdoe, mas a linha não decolou e durou aí 4 anos, talvez até menos de 4 anos, não sei o mês ao certo, mas ela foi encerrada por conta da concorrência e não vencer a concorrência com a linha férrea. Alguns envelopes, né, aqui dessas duas primeiras linhas. Então, aqui a gente tem um envelope de Franca, tá? E aqui um detalhe também interessante sobre Franca, há o carimbo de correspondência pelo primeiro voo. Existe até um outro modelo de envelope de Franca também, que tem aqui timbrado o primeiro voo e tal, mas ele coloca a data, olha aqui, não sei se todos conseguem visualizar, 13 de setembro de 1935. Mas os jornais de São Paulo, o Estado e a Folha, desde janeiro de 1935, já anunciam em suas publicidades da VASP voos e encomendas para Franca. Então, não sei o motivo, nunca encontrei esse motivo, mas os envelopes trazem como primeiro dia, por conta do carimbo e por conta da... Márcio, você ficou mudo. Oi, vocês me ouvem agora? Agora sim. Ok, Voltou. me perdoem, alguma bobagem que eu fiz aqui, me perdoem. Então, não sei até que ponto vocês me ouviram, mas eu digo que eu não consigo explicar esse motivo, tá? Mas, embora se tenha essa data aqui nos envelopes, há publicidade em 9 meses anteriores de voos para Franca. Então, acredito que eles tenham acontecido, né? Se não tivessem realmente acontecido, você não vai manter um anúncio diário durante todo esse período. Esse envelope aqui do lado direito também é um envelope bastante interessante. Ele vai de Uberaba ao Rio de Janeiro e ele tem alguns detalhes aqui que me chamam a atenção. Então, primeiro, um carimbo linear, provavelmente da própria empresa, né, anunciando que se trata, registrando que se trata de uma carta expressa pela VASP. Mas o mais interessante, ele tem franquia postal. A franquia postal era uma prerrogativa do diretor, dos diretores regionais do DCT, também pelas empresas aéreas. Tá? Então, aqui é uma correspondência do diretor regional dos Correios de Uberaba para a Diretoria Geral dos Correios do Rio de Janeiro, que ele se utilizou dessa prerrogativa encaminhando aí pela urgência, né, pela VASP, então com franquia postal. É um envelope que eu só conheço esse, eu não conheço outra correspondência aí com franquia postal pela VASP.
Estou indo rápido demais, alguma observação, alguma questão? O que significa SCO? Não sei, não sei te explicar, não sei. Esse é um carimbo auxiliar, né, da próprio DCT de Uberaba. Não sei te explicar, Reinaldo, o que é essa sigla aqui não. Tá? Vou pesquisar e, se encontrar, prometo te responder. Seguindo, aqui. Mais um modelo de envelope, esse não personalizado, né? Também do primeiro voo VASP para São José do Rio Preto. Um detalhe, eu vou voltar aqui, eu não sei se vocês percebem, mas a VASP utilizou, durante toda a sua existência, cores diferentes para os seus carimbos comemorativos. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, esse São Paulo, São José do Rio Preto, que é provavelmente ou um preto desbotado, ou um marrom, enfim, uma cor que, com o tempo, a gente não consegue responder. Que foi a mesma utilizada para Franca, mas a gente já tem em Ribeirão Preto um carimbo roxo. Em São Carlos, aliás, em Ribeirão Preto ali ao contrário, de São Paulo para Ribeirão Preto um carimbo rosa e de Ribeirão Preto para São Paulo um carimbo roxo escuro. São Carlos um carimbo nitidamente marrom. O de Franca talvez um preto. E a gente vai ter outros modelos aí para frente em verde, em azul. Então a companhia utilizava-se de cores diferentes para registrar aí os diferentes destinos. Aqui, ó. Também um tom mais claro, um tom diferente. Aqui é bem interessante, ó, que eu pego o voo de Araraquara, São Paulo, Araraquara, né, de novembro de 37, com a ida e a volta. Tá? Então, a gente tem aqui os envelopes mais conhecidos, mais tradicionais, né, que saem de São Paulo e vão até o destino, e esse o inverso, o primeiro voo de Araraquara para São Paulo. Então, para quem coleciona VASP, ou para quem tem intenção de colecionar VASP, isso é um detalhe muito importante para se atentar. Né? Então, além das cores dos carimbos que fazem os envelopes diferentes, também, eu tenho São Paulo, Araraquara. Vamos buscar agora o Araraquara, São Paulo. Tá? Que são, embora a mesma linha, mas voos diferentes. Seguindo as linhas regulares da VASP, talvez o envelope mais raro da VASP seja da linha São Paulo, Poços de Caldas. Poços de Caldas era um destino turístico, né, de final de semana, muito procurado pelos paulistanos, principalmente pela classe média, pela classe alta paulistana, nos finais de semana, e as companhias aéreas passaram a utilizar-se disso. Né? Então, tem a Panam, Panera, agora não me vem, acho que é Panera, lançou uma linha no começo de 1939, exclusivamente para Poços de Caldas, uma linha até que permaneceu ativa aí por um bom tempo, e a VASP entrou nessa onda e fez um teste aí durante pouco mais de 2 meses em 1939. Os voos saíam às sextas-feiras e retornavam no final de domingo, que era assim, literalmente para a pessoa passar o fim de semana em Poços e voltar ao trabalho aí na segunda-feira. Mas foi uma linha que não obteve sucesso, foi rapidamente cancelada. Eu, particularmente, nunca vi envelopes dessa linha. Os envelopes da Paner dessa linha são raros, eu tenho, mas são raros. Agora, da VASP, eu nunca encontrei. E agora a gente vai entrar na linha icônica da VASP, a que levou aí, com certeza, ao grande sucesso da empresa e que fez história no Brasil, que é a linha São Paulo-Rio de Janeiro. Essa linha ela encontrou uma série de dificuldades para serem implantadas, que vai desde a falta de aeroportos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, até operacionais. O primeiro voo
A viagem inaugural, levando autoridades, aconteceu no dia 5 de agosto de 1936. Saíram simultaneamente 2 aviões, um de São Paulo até o Rio de Janeiro, outro do Rio de Janeiro para São Paulo, e ainda que acidentes leves, os 2 se acidentaram no pouso. O que saiu de São Paulo quase foi parar no mar, no Rio de Janeiro, derrapou no pouso, na descida, e o do Rio de Janeiro, Congonhas, estava em reforma e ele se acidentou com uma carroça. O avião atropelou uma carroça. Não teve maiores consequências, né? E esses voos são interessantes porque ambos se acidentaram e não temos carimbos de acidente de avião nesses voos. A gente só vai ter carimbos de acidente de avião, de acidentes, né, de avião acidentado e tal, na VASP em 1940 e depois em 43 no voo que levou à morte, inclusive, o jornalista Casper Libero. Passado essa primeira experiência, os voos regulares São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, retornaram em 30 de novembro de 1936. Inicialmente com um voo diário, depois 2 voos, depois 3 voos, até chegar aí a partir de 44 a 4 voos diários. Tá? E aí se inaugurava o que até hoje a gente conhece como a ponte aérea Rio-São Paulo, né? E a VASP, se aproveitando desse movimento, dessa quantidade de voos, criou o Serviço Postal Rápido. O Serviço Postal Rápido foi instalado em dezembro de 38 e, assim, grosseiramente falando, é o antigo serviço expresso levado aí ao ápice da rapidez e da competência. Então, as cartas eram recebidas nos aeroportos em até 15 minutos antes da saída, né, dos voos. As malas eram fechadas, as malas postais, até 15 minutos antes e entregues no destino imediatamente. Assim que as malas postais chegavam, os estafetas já saíam pela cidade entregando essas correspondências de bicicleta. Então, você conseguia ter uma correspondência, uma encomenda entregue São Paulo, Rio de Janeiro, aí num período de, vamos falar aqui, 2, 3 horas. Então, isso foi, assim, algo para a época, mudou totalmente conceitos. Então, aqui a gente tem o primeiro voo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, ó, mais uma cor para aquele mesmo carimbo. O carimbo aqui já está em azul. Tá? E como eu disse, embora tenha havido um acidente, né, no caso aí do Rio de Janeiro, ele derrapou e quase foi parar no mar, ele não tem nenhuma menção a esse acidente. Tá? O voo, falando aqui de tarifas, ele paga os R$700, né? Aliás, os R$1.000, aqui já estava, as tarifas já estavam conjuntas, né? Já estava o transporte terrestre e o aéreo numa tarifa única, então ele paga os R$1.000, que era a tarifa interestadual. Falamos de acidentes, né? Então aqui tem uma correspondência da minha coleção do primeiro acidente da VASP que levou um carimbo de acidente de avião. Esse é um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, que se acidentou na saída com um avião, se não me falha a memória, da Shell, era um avião argentino de uma companhia petrolífera que estava chegando do Rio de Janeiro, e quando o avião da VASP saía do Rio de Janeiro, se acidentou. A correspondência foi salva e partiu para São Paulo. Esse acidente foi numa sexta-feira e ela partiu para São Paulo na segunda. E ela traz aí o carimbo de acidente aéreo. Alguns detalhes interessantes desse carimbo, já vamos aqui entrar neles. Essa etiqueta, tá? Acho que muitos de vocês já devem ter até mesmo em suas coleções, né, peças com essa etiqueta. Essa etiqueta ela é característica do serviço postal rápido.
ela era condicionada em todos os envelopes, em todas as cartas, encomendas que seguiam pelo serviço postal rápido, tá? E era para controle de tempo de entrega das correspondências, porque era, obviamente, dos motes aí da publicidade, a rapidez na entrega. Então, a VASP fazia questão de deixar isso bem claro, ó, chegada pelo terceiro avião. Então, quando que a correspondência chegou e quando que ela foi entregue. Essas etiquetas, durante todo o período de existência, e aí eu tenho elas conhecidas de 1938 até 45, 46, elas sempre mantiveram exatamente o mesmo texto, não há alteração nenhuma. Obviamente, só alteração aqui de chegada do Rio de Janeiro ou de São Paulo e o avião. O que muda, e isso muda muito nelas, são as cores, o tamanho e as fontes. Aí tem uma variedade, aí existe em amarelo, existe em vermelho, as primeiras de 38 eram verdes, existe em azul, enfim, uma variedade de cor muito grande. As mais escassas, vamos dizer assim, são as etiquetas do quarto avião. Tá? Por quê? O quarto era o último avião do dia, já à noite, então horário que levava uma quantidade menor de correspondências, e foi um avião instalado, uma linha, na verdade, né, me perdoem, um horário instalado, já no fim da utilização dessas etiquetas. Então, ela é a etiqueta aí mais escassa de se encontrar. E um outro detalhe interessante, ela vai ficar mais visível, tá, em outros envelopes. Mas é isso aqui, ó, esse carimbo que a VASP utilizou apenas em São Paulo, tá? E que ele trazia aqui o horário, tarde, manhã e noite, e a data de chegada. Também como um controle da VASP para saber o horário que a correspondência foi expedida ou foi recebida em São Paulo. E é interessante porque, desde 1934, o DCT proibia as companhias aéreas de utilizar-se de carimbos, né? Então, aquele carimbo da VASP, da Varig, perdão, a Condor, que também utilizou os seus carimbos, a Panerc por um período, a Nirba, enfim. Todos esses carimbos foram proibidos de utilização, né, a partir de 1934. Talvez porque a função desse carimbo aqui seja uma função auxiliar, né? Apenas ele não está obliterando o selo, ele é apenas um carimbo auxiliar. Acredito que talvez por isso aí é que ele tenha sido tolerado por um tempo. Mas para quem coleciona VASP, ele é maravilhoso, porque é uma forma de você identificar que aquela correspondência foi realmente circulada via VASP. Outro detalhe muito interessante dos voos da linha São Paulo-Rio de Janeiro, que eu repito, é a mais fascinante aí da VASP, é que nela estão a maior parte aí dos carimbos comemorativos autorizados, utilizados pela VASP aí nesse período. Então, a gente tem aqui no envelope superior o carimbo do voo inaugural, né, do serviço postal rápido. É um carimbo que só foi utilizado em Congonhas, então ele deixa aqui, ó, aeroporto de Congonhas. Nesse envelope aqui embaixo, é um carimbo que é muito procurado pelos temáticos, tá? Aí Basile e Igor, porque é um carimbo do Estádio Municipal do Pacaembu. É um dos dois únicos carimbos que fazem menção aí ao Pacaembu. Então ele foi utilizado nas correspondências no dia da inauguração do estádio do Pacaembu. Esse carimbo, falando aí das cores, né, ele existe em 3 cores, o vermelho, o preto e o roxo, tá? O azul escuro aí, o roxo. Um foi utilizado em São Paulo, 2 foram utilizados em São Paulo, um outro no Rio de Janeiro. E existem correspondências que utilizam um sobre o outro.
ele tem o carimbo vermelho e sobre ele o carimbo preto. É um uso incorreto, tá? Provavelmente isso aí é obra ou de quem recebeu essa correspondência, ou de um filatelista que preparou, enfim, que pediu para que na chegada fosse sobreposto também o mesmo carimbo, né, no destino, sobre o outro, para se criar aí essa duplicidade. Tá? Mas não é o uso correto desse carimbo do Pacaembu. Volta uma só, que eu queria comentar uma coisinha. Claro. Isso. Tem esse carimbo aqui no meio, que é da SPP, que é interessante, porque ele foi carimbado somente na SPP no dia 6 de maio. Ah, é? Não. Essa é uma correspondência, tá? Assim, eu ampliei ontem eu vou fazer um parênteses aqui, eu ampliei ontem essa apresentação para trazer para vocês. Esse envelope não é meu. Depois, se quiser, eu passo a minha coleção e mostro esse carimbo. Esse aqui eu peguei na internet rapidamente para não escanear. Esse é um envelope, inclusive, com uso incorreto, tá? Porque ele está saindo de São Paulo para São Paulo. Então, esse é um envelope filatélico. Eu só estou apresentando ele aqui para mostrar o carimbo do Pacaembu. Embora ele tenha o porte correto dos R$ 1.200, mas ele está circulando São Paulo, São Paulo. Então, foi um envelope fabricado aí filatelicamente. Tá? Não sabia esse detalhe. Estou até vendo aqui. Se você olhar no lado esquerdo do carimbo, tem SPP bem pequeno. Não, e o SPP aqui, vocês conseguem ver o mouse, e aqui, ó, 6 de maio. 6 de maio. O Pacaembu é apenas 27 de abril. Né? Então, é um carimbo claramente, um envelope, né? Uma peça claramente filatélica. A intenção aqui era apenas mostrar o carimbo do Pacaembu. Seguindo aqui, a gente tem uma peça extremamente limpa, aqui mais uma vez associada à SPP, né? Domingos Paladino, autor responsável pelos carimbos do Correio MMDC das cidades. Enfim, um envelope feito por ele, né? Enviado por ele. Mas eu separei esse envelope porque ele tem assim, todas as características do serviço postal rápido. Então, ó, a gente consegue aqui analisar a etiqueta. Vocês veem que aqui já está em outra cor. Né? Aquela primeira etiqueta era em amarelo, aqui ela está em rosa claro, né? O vermelho claro. E há uma diferença entre eles de apenas um ano, tá? Desse envelope para o envelope anterior. Ele tem o carimbo comemorativo, né, do primeiro aniversário do serviço postal. O carimbo que eu disse de São Paulo, né, ó, ele era utilizado para marcar um carimbo de chegada, vamos falar assim. Né? Ele marca o horário que ele chegou em São Paulo pela manhã. Então, aquele anterior era tarde, aqui já é manhã e existe também noite. Então, ele tem todos os elementos que identificam a correspondência circulada, transportada pelo serviço postal rápido da VASP. E um outro detalhe, vocês se lembram que lá atrás a gente falou que a partir de 43, né, não existia mais aí a possibilidade do remetente definir por qual companhia que ele iria enviar a correspondência, né, que isso era uma prerrogativa aí do diretor dos Correios, do agente postal, essa definição. Só que aí qual era a sacada da VASP? Ela tinha 3, em alguns momentos, 4 voos diários. Então, sempre, principalmente aí São Paulo, Rio de Janeiro, que era onde tinha o serviço postal rápido. O próximo voo seria o VASP. Né? O voo mais rápido seria o VASP. Então, a VASP se aproveitou aí muito disso. Aqui, oi? Volta a imagem, uma pergunta. Claro. Como é que era efetuada a distribuição? Porque você vê que esse envelope vem do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, no caso, o endereço do Domingos Paladino, que eu imagino que é o remetente, não serve para entrega. Essa correspondência chegava na VASP e ela tinha que ser retirada? Não, a distribuição era feita por estafetas. A gente tem uma foto mais para frente.
tá? Que vai mostrar isso. Eram os famosos entregadores da VASP que faziam Mas as não tem entregas. endereço. Então, só seguindo, faziam a entrega de bicicleta. Essa, como ela está aos cuidados da VASP e se trata de um filatelista, provavelmente ela deve ter sido preparada pelo Domingos Paladino, entregue no Rio de Janeiro para que alguém circulasse essas correspondências para ele, para que ele tivesse o carimbo do Rio de Janeiro, o carimbo vermelho, né, do Rio de Janeiro para São Paulo. E aí ela ficou parada na agência seria um posta restante, vamos falar assim, e ele as retirou na agência da VASP em São Paulo. O carimbo vermelho é em São Paulo, é aplicado em São Paulo ou no Rio? O carimbo é o mesmo, muda a cor. Tá? O vermelho é do Rio de Janeiro para São Paulo. Ó, aqui a gente tem no carimbo de saída do Rio de Janeiro, Aeroporto Distrito Federal. Tá? O de São Paulo, aqui do primeiro aniversário, ele é preto. A diferença são as cores. Tá? Então, acredito que o que aconteceu foi isso. Do Domingos Paladino, por intermédio de alguém, de repente até esse colecionador que tem o nome aqui, ó, Lavindo Ferreira Lopes, fez com que esses carimbos, esses envelopes, fossem circulados do Rio de Janeiro para São Paulo e ficassem na agência. Isso é muito comum, Reinaldo, nos envelopes lá do começo, tá? Nos da Varig você tem muito isso. Até aqui já passaram alguns. Então, a correspondência ela era enviada aos cuidados do agente VASP da cidade tal, aos cuidados do responsável pela Aeroloide Iguaçu na cidade tal. Tá? Então, isso é uma discussão antiga. Infelizmente, a gente sabe que a grande parte dos envelopes que permaneceram são peças montadas por filatelistas. Tá? Então, esses eram subterfúgios aí utilizados na época para se montar essas peças. E eu não critico, tá? Porque eu acho que grande parte do que a gente tem hoje de peças aí que permaneceram é por conta dos filatelistas. Tá? Então, embora sejam peças montadas, mas eu não tiro o valor. No Zeppelin é a mesma coisa, né? Oi? No Zeppelin é a mesma coisa, né? Sim, acho que o Zeppelin é pior ainda. Zeppelin, se a gente for retirar as peças preparadas pelo Seeger, vai sobrar pouquíssima coisa. Né? Então, isso é uma discussão que nós, inclusive, já tivemos várias vezes. Eu não tiro o valor. Seguindo, aqui é uma tabelinha, tá? do Serviço Postal Rápido, que era distribuído. Então, ele tem os horários, né, de fechamento, de chegada, enfim. Olha que interessante, essa tabelinha aqui, ela provavelmente é anterior a 42, então ele tem ainda 3 voos diários. Né? Então, olha, no primeiro voo, as correspondências podiam ser deixadas na agência, no escritório VASP, até as 8 horas da noite, nos Correios até as 8 horas da noite e no aeroporto até as 7h25, que era minutos antes da saída do primeiro voo. O segundo voo às 10, 9h30 e 10h40. Tá? E da mesma forma no Rio de Janeiro. Aí traz o endereço dos 2 escritórios, né? Que aqui é esse que eles chamam de agências, das 2 agências da VASP aí nas 2 cidades. Seguindo nas linhas, vamos falar agora sobre a linha Rio de Janeiro-Curitiba. Essa é uma linha muito interessante porque ela foi operada em conjunto com a Aeroloide Iguaçu. A Aeroloide Iguaçu, que em 1939 foi adquirida pela VASP, mas antes disso as empresas já passaram a operar conjuntamente. A Aeroloide Iguaçu fazia São Paulo, Curitiba, Curitiba, São Paulo, né, porque a sede era Curitiba, e de Curitiba ela tinha as suas conexões para Joinville, Itajaí e Florianópolis. Então, a partir dessa operação conjunta, o que aconteceu? A Aeroloide conseguiu chegar ao Rio de Janeiro, que era a capital federal, um destino interessante, que a Aeroloide até então não chegava, e também demais escalas da VASP. Tá? Então, o voo, como que acontecia? Ele vinha
das cidades, das conexões até Curitiba, pela Aeroloid. Curitiba, São Paulo, ele era feito dia Aeroloid, dia VASP, e São Paulo para frente, obviamente, pela VASP. Então, essa operação conjunta, ela durou aí alguns meses e foi o que deu mais para frente aí origem à compra, né, que culminou aí com a compra da Aeroloid pela VASP. Então, esses envelopes, embora, eu vou mostrar um mais para frente, embora, eu vou até chegar nele aqui, ó, mais fácil. O envelope, enquanto ele fala o primeiro voo pela VASP, ok, mas foi um voo conjunto, tá? Ele era parte pela VASP, parte pela Aeroloid Iguaçu. E aqui, Reinaldo, é a mesma coisa daquele envelope, ó, isso era extremamente comum. Então, ele era endereçado ao superintendente do Aeroloid Iguaçu em Curitiba. Então, provavelmente, lá ele ficava parado, represado, e aí ou voltava para São Paulo de outra forma, enfim. Isso é extremamente comum em voos, nos envelopes, né, nos aerogramas, como se citava como na época. O aerograma, naquela época, tinha um conceito diferente do que a gente tem hoje. E aí, voltando, em 1939, com a aquisição definitiva aí da Aeroloid Iguaçu, a VASP, enfim, chegou ao sul do país. Lembrando que o sul do país era uma área dominada amplamente pela Varig, tá? Então, era um antigo sonho da VASP chegar até lá. Então, a linha teve início feita pela VASP, operada pela VASP, oficialmente em 1939, chegando até Curitiba e Florianópolis. E em 40 ela foi ampliada para Itajaí e no final do ano, enfim, para Porto Alegre. E aí a gente tem esses envelopes característicos, né, que são bem comuns aí, desses primeiros voos para a linha do sul do país. Então, algumas características aí desses envelopes. Primeiro, a presença da etiqueta por avião da VASP. Tá? Elas são muito comuns nesses envelopes dos primeiros voos para o sul. E aí, existem dois tipos de carimbos comemorativos. Esse que a gente apresenta aqui à esquerda, que aí ele faz a menção ao serviço postal rápido, e aí, primeira mala aérea VASP, São Paulo, Porto Alegre. Aqui é a mesma coisa, para quem quer colecionar VASP, muito cuidado, porque aqui, além das cores diferentes, tá, nós temos aqui os destinos diferentes. Então, eu tenho São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Curitiba. Enfim, todos os trechos são reproduzidos nesse carimbo. Para Itajaí, especificamente, foi feito um carimbo especial que fala só primeiro voo Itajaí. Tá? Tem também o carimbo comemorativo, né, da Feira Nacional das Indústrias, alusivo à VASP, com a Feira Nacional das Indústrias. E aí tem uma série de peças filatélicas, né, relacionadas VASP, Feira Nacional das Indústrias, tem cartões postais, tem esse carimbo comemorativo, tem esse outro modelo de carimbo comemorativo, e esses carimbos são conhecidas 7 cores diferentes. Tá? As cores eram utilizadas por semana, começando aqui em setembro e indo até dezembro ou janeiro, agora me falha a memória. Então, a gente tem o carimbo vermelho, a gente tem o carimbo verde claro, verde escuro, tem o carimbo azul, tem o metade azul, metade vermelho. Então, é mais um detalhe aí para o colecionador que quiser se aventurar para a VASP ter atenção. Além dessas linhas regulares, e ali eu falei especificamente das linhas que a VASP manteve de forma regular entre 34 e 43, foram realizados outros voos especiais, sejam eles fretados ou experimentais de tentativas aí de instalação das linhas. O primeiro que se tem conhecido é um voo para Ourinhos, que aconteceu ainda em 34, tá?
Antes, um parêntese, todos esses voos não se tem conhecimento até a presente data de correspondências transportadas ou registro de que tenham levado malas postais. Pode vir a aparecer, se alguém um dia souber, lembre-se do Javaroni em Ribeirão Preto. Mas, enfim, depois de Ourinhos, a VASP por 2 vezes tentou chegar até Belo Horizonte. Houve, em uma dessas vezes, dessas tentativas aí, se avançou, inclusive, com o governo mineiro para que a VASP chegasse até Belo Horizonte, uma vez que já estava em Uberaba, Uberlândia, outras cidades, mas nunca a VASP conseguiu, durante esse período filatélico, digamos assim, chegar até Belo Horizonte, como chegaria em 37, 38, a Paner. Para Curitiba também, antes daquele voo de 38 que a gente mostrou, a VASP fez 1 ou 2 voos também experimentais, idem para Marília, e esse de Pombas é um voo bem interessante, que eu fiz questão aqui de deixá-lo por último. No Diário Oficial de 1937, 38, agora me falha a memória, há uma autorização, um despacho, né, do diretor do DCT, autorizando a VASP a um voo sobre a cidade de Pombas para que sejam despejados, para que sejam jogados panfletos comerciais sobre a cidade de Pombas. Nunca vi esses panfletos, não há registros em jornais, né, desse voo, se é que ele realmente aconteceu, qual era o conteúdo desses panfletos, mas, enfim, a VASP foi autorizada a esse voo sobre Pombas em final dos anos 30. Agora vamos para, finalizado, né, as linhas da VASP, explicar para vocês, de uma maneira rápida, como identificar um envelope que tenha sido transportado pela VASP. Porque muitas vezes a gente tem a mesma linha com mais de uma empresa, né, realizando, operando. E muitas vezes ele não traz nenhum indicativo, né? Então, assim, algumas maneiras para a gente identificar. Então, a primeira e mais óbvia dela é por meio dos carimbos, né? Então, a gente tem os carimbos, começando de baixo para cima, indicadores, né, lineares, que foi aquele que eu mostrei no envelope lá de Uberaba, um envelope, um carimbo linear, indicando o transporte dele por meio da VASP. Esses carimbos, na grande maioria das vezes, eram feitos pelo próprio remetente. Tá? Eram, às vezes, empresas que tinham uma quantidade grande de correspondência, então, ao invés de ficar escrevendo via VASP, pegava um carimbinho e ia lá batendo em todos. Por meio dos datadores comuns. Por que do datador comum? Ó, Aeroporto DR São Paulo. Opa, eu sei que é uma carta aérea. Então, ele vai me dar um indicativo para que eu possa saber, ó, em 40, quem fazia São Paulo, Rio de Janeiro. Ah, eu tinha a VASP e a Condor. Ok. No dia 8/11, quem voou São Paulo, Rio de Janeiro? Então, ele é mais um indicativo. Aqui um que já é final, né, que já crava que é a VASP, são os carimbos datadores da VASP. Né, aqui um carimbo da manhã, 8 de novembro de 40, e os carimbos comemorativos, que a VASP se utilizou aí amplamente deles, né, durante esse período filatélico. No caso do serviço postal rápido, por meio das etiquetas, né, das tradicionais etiquetas, que também já indicam, né, esse transporte via VASP. E o mais importante, talvez, pelas linhas. Aqui é um mapa, depois eu posso passar essa imagem, tá, para quem tiver interesse, que mostra todas as linhas, todas as escalas que foram utilizadas pela VASP nesse período, 1934, 1943. Então, a gente tem aqui, ó, a maior linha, né, que era a linha São Paulo, Goiânia. Ela fazia Ribeirão Preto, Franca, Uberaba,
Uberlândia, Araguari, Catalão, Ipameri, Anápolis e Goiânia. A linha de Poços de Caldas, a linha do Rio de Janeiro, São Carlos, Araraquara, Catanduva e Rio Preto, e a linha do Sul, para Curitiba, ali Joinville, Itajaí, Florianópolis e Porto Alegre. Ah, mas então tá, a minha correspondência enviada de Campinas para o Rio de Janeiro, ela não pode ter voado VASP? Pode. Tá? Isso era comum. Pagando o porte terrestre e a sobretaxa aérea, o que aconteceria? Ela iria de Campinas até São Paulo, então ela sairia aqui de Campinas e iria até São Paulo por trem, pela Mogiana, pela Paulista. Em São Paulo, ela seria embarcada na VASP e iria para o Rio de Janeiro. Tá? São os chamados envelopes aí com duplo modal, vamos falar assim, utilizando um termo de hoje, né? Assim como a gente tinha os voos combinados, a gente tinha também os modais combinados. Tá? Então, para mim, assim, a forma mais fácil da gente identificar é isso, por meio das linhas. Ok, era uma linha ali que você tinha VASP, com o porte, né? Aí se chega que realmente foi uma carta aérea e que era pela VASP. A VASP, durante esse período filatélico, ela teve apenas 3 portes, então é muito fácil identificar os portes VASP. O primeiro, que durou aí 46 dias, né, que é do início dos voos VASP, ele é do decreto 20.775 de 31, foi válido até 31 de maio de 34. Então, ele estabelecia um porte terrestre de 200 réis e mais para todas as áreas que a VASP voava, então por isso que eu nem coloco as outras, uma sobretaxa aérea de 350. Então, naqueles envelopes que a gente mostrou lá de Ribeirão Preto, de São Carlos, de Uberaba, todos o porte é esse aqui. Como naquela época você tinha ainda a sobretaxa aérea por companhias, no envelope de Ribeirão Preto, não sei se vocês lembram, a gente tem 2 vezes a cobrança dessa sobretaxa aérea, que é da Ribeirão Preto, São Paulo, depois São Paulo, Rio de Janeiro. Aí, a partir de 1º de junho, né, a gente tem em vigor o decreto 24.226, de 11 de maio de 34, que unificou as tarifas. Então, deixou de se pagar um porte terrestre mais a sobretaxa aérea. Todos estão me ouvindo? Todos me ouvem, ok? Alguém faz um sinal? Super bem. Tudo certinho, Javarani. Sumiu o meu som aqui, achei que poderia ter sumido para vocês também. Então, a partir de junho, com a unificação das tarifas, não há mais a necessidade do pagamento de um porte terrestre e uma sobretaxa aérea. Tá? E aí o porte ele passa a ser o quê? De 700 réis na tarifa regional. O que é o regional? Dentro do estado. Tá? Então, uma correspondência de Ribeirão Preto para Franca. Ok, 70 quilômetros dentro do estado, paga 700 réis. De Franca a Uberaba, pouco mais de 100 quilômetros, muito próximo, já paga 1.000 réis, porque é uma tarifa interestadual. Então, aqui já não levava mais, como anteriormente, a distância em conta. Levava em conta o fato de estar no mesmo estado ou não. Então, você tem casos interessantes que, vamos pegar os extremos, de Ribeirão a São Paulo, 300 quilômetros, pagava 700 réis. Ribeirão a Uberaba, 170 quilômetros, pagava 1.000 réis. Todos os casos aqui, eu estou falando da tarifa mínima do primeiro, tá? Da primeira faixa, que era de 5 gramas. Ainda nesse período, que a gente vai encontrar na maior parte das correspondências, da Lei 537, de outubro de 37, com validade a partir de janeiro de 38, que aumentou esses valores para 900 réis. Opa, errei aqui. Para 900 réis na tarifa regional e 1.200 réis na interestadual. Por fim, uma imagem que eu acho bem interessante, né? Mostra o escritório da VASP, uma agência da VASP, a agência da VASP em São Paulo,
Bom, aqui os estafetas, né, os jovens, bem crianças mesmo, tá, na maioria das vezes, faziam o transporte das cartas por correspondência. Aqui toda a propaganda da VASP, Viação Aérea São Paulo, Serviço Expresso Aéreo, enfim, nessas agências eram vendidas passagens pela VASP e recebidas e entregues correspondências. Então, basicamente é isso. Peço perdão aí antecipado por alguma falha, por algo que eu passei rapidamente. Ficou mudo? Isso. Eu tenho uma pergunta, aliás, 3. Você está com o microfone fechado, Márcio, é por isso. Abre o seu microfone, fechou, Márcio. No rodapé Alô? embaixo, do lado esquerdo. Alô? Você nos ouve? Faz um sinal. E agora? Perfeito? Perfeito. Ouvem? Estou te ouvindo. Ótimo. Alguma pane, ainda bem que a pane foi aqui, não foi em nenhum voo, né? Ainda bem que a pane foi aqui, mas sumiu tudo. Vocês querem Posso fazer um comentário, Márcio? Por favor, quem me chama? Vence Guerra. Vence Guerra, você falou de acidentes aí e eu pude perceber que teve quase, né, acidentes, né? Não teve nenhum acidente da VASP com incêndios que poderia ter correspondências, fragmentos ou coisa do tipo. Eu vou complementar isso e depois você inclui. Ok. Outra coisa esses carimbos comemorativos que aparecem aí, esses vermelhinhos que você mostrou assim na vertical, eles eram aplicados pelo correio ou na entrada na VASP? Ou a VASP não tocava em nada, só fazia o transporte? E, por último, uma observação. Em Araraquara, ali naquele caminho que vai para as Coxinhas Douradas, lá de Bueno de Andrade, tem lá o sítio do comandante, ex-comandante da VASP, lá, que já tem quase 70 anos, e hoje ele está acometido de um AVC, e que mudou a vida dele toda. Ele adquiriu dois Boeings da VASP, restaurou, fez um trabalho bonito. Eu estou para fazer uma visita lá. Hoje 2 restaurantes que ele tem lá. E é tocado pela família porque ele está acometido de AVC e teve algumas sequelas. Esse cara, não sei se você já falou com ele, esse cara não tem algum material que possa te interessar, inclusive esses panfletos que você falou que não tem notícia ou coisa assim. É um ex-funcionário apaixonado pela VASP, né? E deve ter uma história assim sabe, rica. É isso. Vou começar pelo final, se você me permite. A primeira coisa, se eu souber que você veio até aqui e não me convidou para te acompanhar até lá, vou ficar muito chateado com você. Não, eu te aviso. Por favor, me avisa que vai ser um prazer te acompanhar até lá. Eu sabia dele, tá? Lógico, ele é conhecido aqui, é um apaixonado pela VASP. Eu sabia de um Boeing, eu não sabia de 2. O segundo eu estou sabendo por você. Foi uma operação de guerra, inclusive, existem vídeos aí no YouTube mostrando o transporte dessa aeronave de São Paulo até Araraquara. Ele foi feito de madrugada e eles paravam no meio do caminho, enfim, é algo bem interessante. Tá? Nunca tive contato com ele, eu consegui nesse tempo assim, buscar muito material, revistas da VASP, inclusive, é mais uma alternativa. Tá? Obrigado pela dica. Esse é um material que, por incrível que pareça, embora ele seja recente, né, não é tão antigo assim, a gente está falando aí do meio tempo da filatelia, né, mas é um material que se perdeu. A VASP, ela não teve o mesmo charme e a mesma procura por parte dos colecionadores de outras companhias como a Varig, como a Condor. É interessante isso. Então, não se tem, por exemplo, catálogos falando sobre a VASP, como você tem da Varig. A literatura da VASP é muito pouco, eu tive que partir praticamente do zero.
Enfim, mas obrigado pela dica. Sobre os acidentes, Venciguera, é interessante assim, a gente dividir, né? Porque eu digo assim, o acidente, ele não necessariamente foi um desastre, tá? A mala postal ter sofrido, durante o voo, por exemplo, arrebentou uma carga de óleo e o óleo caiu sobre a mala postal. Isso é um acidente e não necessariamente foi um desastre. É que quando a gente fala a palavra acidente, a gente já vai diretamente, né? Você pensa na tragédia, no desastre, enfim, tudo isso. Mas eu já vi de outras companhias, envelopes, eu tenho até mesmo na minha coleção, de carimbo lá de acidente, aí eu vou procurar e não houve nenhum desastre. E aí, não, na verdade o acidente foi isso, foi um óleo que caiu, que estourou, então se acidentou a mala e precisava ficar registrado na correspondência. Mas teve acidentes, sim, complicados, tragédias, né, vamos usar essa palavra, da VASP, e um deles, o que levou à morte, em 43, do jornalista Casper Libero, né, que o avião sofreu, todos os integrantes, inclusive, faleceram. São as cartas, elas são bem danificadas e elas trazem aquele carimbo do avião sinistrado. Então, é um carimbo tipo datador, eu não tenho em minha coleção, mas é um envelope que, além do carimbo acidente de avião, ele traz esse carimbo de avião sinistrado. E sobre os carimbos comemorativos, existiam os cachês, que é, por exemplo, esse de Ribeirão, primeiro voo VASP, isso aí é claramente um cachê feito por colecionadores, e existiam os carimbos autorizados pelo DCT. Então, eram carimbos que eram produzidos pelas companhias, e aí não é válido só para a VASP, não, tá? É válido aí para outras companhias também, principalmente a Paner, que utilizou-se muito disso aí nesses primeiros anos. O DCT autorizava a confecção do carimbo e a utilização dele durante um determinado período, mas eram de responsabilidades das companhias. Tanto é que eles não aparecem em catálogos de carimbos comemorativos do Zione, por exemplo. Tá? Respondido? Era isso? Ok. Posso fazer uma pergunta, Márcio? Por favor, César. Antes de mais nada, parabéns aí, muito interessante toda a apresentação, parabéns. Eu fiquei com uma dúvida em relação a algumas datas. Por exemplo, eu entendi que parou de requerer tarifas separadas, né, aérea e terrestre, a partir de 1º de junho de 34. Agora, tem outros dois eventos, que é quando parou de escolher a aviação aérea e você falou 1943, e tem um outro fato que a gente percebe, é que quando parou de ser aplicado aquele carimbo MP, mão própria, foi no mesmo decreto de 43? Seria isso? Vamos lá. Por partes. Primeiro, obrigado pelo comentário. Obrigado, César. É um tema fascinante e assim, a intenção principal aqui reconheço, não sei muita coisa sobre VASP, aqui a gente fez uma troca de experiências rápidas, né? A ideia principal desse tipo de bate-papo, o que é? É incentivar novos colecionadores a se interessar pelo tema e juntos aí buscar informações sobre a VASP. Sobre o primeiro decreto, o das tarifas. Tá? Ele é de 34, ele estabeleceu o quê? A união, porque até então você pagava duas tarifas, tá? Uma em selos convencionais, tá? Para a taxa terrestre. E a parte você pagava a sobretaxa aérea, que ela variava, ela era paga em selos aéreos e ela variava de acordo com as distâncias. Tá? Então, para facilitar isso, acredito que devia ter, principalmente nas cidades menores aí, que se utilizava da metade trem, indo por trem, o restante aéreo, devia ter alguns problemas. Então, por isso, para facilitar, para simplificar tudo isso, estabeleceu-se a tarifa conjunta. Não lembro se é o mesmo decreto que se tirou a exigência do mão própria, que o mão própria é outra questão.
né? Porque até então você o monopólio, vamos falar assim, de entrega de correspondências pertencia ao correio. Então, as cartas, quando eram recebidas pelas companhias, tinham que ser entregues para o correio, que era quem fazia a entrega. Para deixar claro que a entrega não aconteceu pelo correio e sim por uma companhia, se batia o carimbo de mão própria. Tá? E aí, uma companhia, se não me falha a memória agora, foi a Varig, não lembro, conseguiu que não fosse mais necessário esse carimbo, depois se abriu aí para todas elas. Tá? Mas não tem, pelo menos que eu me lembre, nenhuma ligação com esse decreto D34. Tá? Agora, a dúvida é se teria esse do mão própria, se teria ligação com não ser mais você que escolhe a aviação aérea. Não, isso nenhuma. Não, desculpa, não. Isso nenhuma. Porque o não escolher, vou até aproveitar, acho que eu tenho tempo ainda, se eu tiver estourado, por favor, me falem. Mas o que aconteceu? Com o fim da Segunda Guerra, com a proximidade do fim da Segunda Guerra, você passou, César, a ter muitos aviões que foram utilizados na Segunda Guerra, vamos falar assim, sobrando no mercado, e se criou muitas pequenas companhias. Tá? Então, você tem aí, para citar algumas, Arco-Íris, Sadia, Linhas Aéreas Paulistas, você tem em Minas a ONTA, enfim. Uma companhia, primeiro você já não tinha mais apenas 5, 6 companhias aéreas como antigamente, você tinha aí uma difusão muito grande entre elas, e óbvio, elas começaram a fazer um lobby. Por que só a VASP pode entregar correspondência aérea? Por que eu não posso? Por que isso é uma prerrogativa deles e não minha? Enfim, então se tem esse foi estabelecido, né, nesse decreto de 1943, de abril de 43, que fique bem claro, ele não fala exclusivamente do transporte de correspondências aéreas. Ele é um decreto que normatiza o transporte de correspondências aéreas, as malas postais. Tá? E aí ele acaba com esse monopólio. A mala postal, ok, quem estiver saindo primeiro de Campinas para São Paulo vai levar a mala. Por que tem que ser pela VASP? Por que tem que ser? Não, quem estiver saindo primeiro é que vai levar. Mas tem um hiato aí de 9 anos entre um decreto e outro. Então, certamente não foi por isso. Muito obrigado. Javaroni, como é que funcionava o ressarcimento nesse caso? É um caixa único que recebe o serviço e depois faz a distribuição? Já que era o primeiro voo que saísse? Não, havia um controle das empresas, tá? O diretor dos Correios, as cartas eram, primeiro, os únicos que podiam fazer essa entrega eram o diretor para o comandante das aeronaves. Tá? Isso está, inclusive, nos 2 decretos. Para quem quiser conhecer melhor, eu posso passar esses decretos. Então, quando ele recebia, era entregue um relatório, tá? Tem um nome técnico disso, que falava quantas correspondências estavam sendo entregues, e aí lá tinha o controle, eram conferidas, e aquele valor ficava devido, ficava em depósito no correio para as companhias, e depois era feito o acerto, porque as companhias também, até então, recebiam a tarifa do correio também. Então, era feito esse acerto entre companhias e correios. Não era o total da tarifa que era pago ao correio, não. As companhias, desculpe, uma parte ficava para o correio. Ô Javaroni, você mostrou um envelope no começo da apresentação isento de porte e que tinha um carimbo SCO, que o Reinaldo te perguntou, você falou que não sabia. Não seria esse carimbo serviço de correspondência oficial? Pode ser. É uma boa possibilidade. Esse carimbo ele cita em cima expresso, né? Isso. DR Uberaba, né? Então, assim, embora fosse um envelope oficial, né, que não houvesse essa necessidade dele repetir isso, né, já estivesse claro, mas aí eu até então não tinha nenhuma, eu até fiquei pensando aqui, depois da pergunta do Reinaldo, de algumas possibilidades para a sigla SCO. Pode ser uma possibilidade, sim. Porque aí, daqueles carimbos auxiliares, que as DRs tinham os seus próprios, né, os carimbos de
de expresso, de registrado, de tudo mais. Então, pode ser uma possibilidade, sim, Miguel. Obrigado pela dica. Pesquisei muito isso aí, sabe? Não, assim, se for isso... Foram anos de pesquisa. Academia Postal de São Bernardo do Campo. Pesquisei. Passava por aqui. Fala, Reinaldo. Mas se for isso, vai ser muito interessante, porque toda vez que você vê uma correspondência oficial, ela leva o carimbo, é um carimbo de registro normal, ou um carimbo expresso normal. Faz muito sentido a tua observação, Miguel, legal, e vai ser muito interessante, Javaroni, porque vai ser a primeira vez que num carimbo de registrado vai ter a expressão que se refere ao serviço oficial. Por isso que eu te perguntei na época, porque todos os carimbos de registro, no máximo, tem o nome da localidade. Esse aí tinha expresso o tipo de serviço que ele estava fazendo. Legal. Bacana. Muito bom, Miguel. Esses anos de pesquisa não foram fáceis. Pesquisa assim... Não vendo, tá? Javaroni, tem uma pergunta para fazer. Esse carimbo, eu cheguei atrasado, não vi essa carta. Pode ser? Ô, seu Mário. Bom dia. Cheguei atrasado, estou no celular apanhando para cacete. É um carimbo de granja, Xavier. Hã? É um carimbo de granja. Eu quero ver. Pode ver? Sacanagem. Falei. Esse aí embaixo. Igor, me ajuda aqui de volta, Igor. Onde que eu coloco isso em? Já está na... Pronto. Aí, imaginando. Aê, garoto. Estou aprendendo, estou ficando bom nisso. Mais duas... Tá ficando rápido, hein, Javaroni? Tá ficando rápido. Estou aprendendo. Nunca vi esse carimbo de registro. Mas certamente é uma coisa oficial, né? Certamente, pelo tipo. Departamentos Correios e Telégrafos. Até porque era uma prerrogativa, né, seu Mário, apenas do diretor regional, né, o transporte com franquia postal via aérea. Né? Ele tinha essa prerrogativa na via aérea. Então, é um carimbo Eu não tenho o verso dela aqui rapidamente para mostrar para vocês ele, mas não consta, só tem o carimbo de chegada, ele não tem mais nenhuma marca aí auxiliar, nada disso. Legal. Essa legenda é registrada, né? No carimbo retangular do Expresso. Tem uma legenda que não dá para ver direito aqui, porque eu estou meio cegueta. Tá bom. Expressa na horizontal. E esse vertical do lado direito? Uberaba. Certo. Uberaba. Aqui Uberaba. Desculpa, aqui Uberaba. Muito boa. Nunca tinha visto esse. Eu também nunca tinha visto num carimbo de expressa ou de registrada a prerrogativa do serviço de correio oficial. Nunca tinha visto isso. Fantástico, Javaroni. Muito bom. Bacana. Pode pôr no leilão da SPP de hoje à tarde. Sim. Valor inicial 0, né? Valor inicial baixo. Não, a gente começa com o mínimo de R$1. Beleza. Fechou. Já estou mandando ele. Fica tranquilo. Obrigado, Javaroni, por mostrar aí de novo um atrasadinho. Seu Mário, o senhor para mim não manda, o senhor não pede, o senhor manda. A gratidão são imensas. Tá bom, obrigado. Legal, aí. Javaroni, essa muito é a boa, única muito boa. carta de serviço oficial que você conhece. A única sem porte. Sim. Mesmo de outras companhias, tá? Eu não conheço outra. Eu não conheço outra. Inclusive, foi o que me chamou a atenção porque causava estranheza, que eu sabia da isenção pela via terrestre. Né? Então, eu até tratava ela no começo como uma anomalia. E aí depois, realmente, não existe mesmo esse decreto que dava a isenção, mas tinha que ser para o diretor regional, não era para... Quer dizer, só no diretor regional já caía só em Uberaba, Ribeirão Preto, já diminuía aí para 20 e poucas cidades.
e nas quais você tinha transporte aéreo direto, né? Então, eu acredito que tenha sido realmente algo muito pouco utilizado aí durante esse período. Não acredito que devam existir muitas, não. O que eu conheço é a única. O Rui tem a pergunta, Rui? Tá sem fone, você. Tem que desmutar aí. Eu tinha uma pergunta, mas pensando pela lógica, eu desisti da pergunta. Por exemplo, algum cara do interior, apressado, como circulava em aeroporto, ele quer mandar uma carta para o exterior. Ele não podia pegar uma carona com a VASP, pagar para a VASP e mandar para o aeroporto de Guarulhos, para Guarulhos mandar para outro país, assim? Pegar uma carona, vamos dizer assim, né? Sim, não, é isso, Rui. Primeiro, meu abraço, não te via desde do aniversário do CTC, desculpa, que estivemos juntos na churrascaria em Campinas. Obrigado. O amigo Rui Randi, enxadrista. Obrigado. Sim, esses eram os conhecidos voos conjuntos, né? Voos combinados. Tem sim, eu até mostrei um aqui de Ribeirão Preto para o Rio de Janeiro, que segue essa linha do que você falou, tá? E eu tenho um interessante, devia ter posto ele na apresentação, perdão, para a falha, que é um voo Roma-São Paulo. Então, obviamente, ele veio de Roma ao Rio de Janeiro pela LAT, só que no Rio de Janeiro ele tinha que seguir, foi pago uma tarifa aérea, ele tinha que seguir via aéreo para São Paulo. Então, ele tem Roma, Rio de Janeiro, LAT, Rio de Janeiro, São Paulo, VASP, comprovado por aquele datadorzinho VASP de recebimento. Tá? Então, também são voos não comuns, mas que tem essa possibilidade, sim, tanto na ida quanto na volta. Na volta é mais complicado, né? Porque na maioria das vezes o voo parava em São Paulo. São casos específicos aí que você vai ter que parar no Rio, como, por exemplo, os voos da LAT, que não poderiam chegar até São Paulo. Então, uma correspondência da Itália, da Alemanha, da Suíça, que veio pela LAT, então, poder endereçar a São Paulo, você pode ter ele um trecho pela VASP. Mas o restante acabava sempre parando em São Paulo na chegada. Mas ida pode ter sim. Pode ter, como você pode ter 3 modais. Né? Você vai pegar um cara lá de Sacramento. Resolveu mandar Sacramento, para quem não conhece, é a cidade que meu pai nasceu, fica em Minas Gerais, próximo a Uberaba. Então ele quer mandar uma carta de Sacramento para a Itália. Então ele vai fazer Sacramento-Uberaba por trem, muito provavelmente, Uberaba, São Paulo ou Rio de Janeiro, enfim, de acordo com a linha da época, de avião, e, óbvio, pagando as taxas, né? E de Uberaba até a Itália por avião. Então, você vai ter 3 modais na mesma correspondência. Respondido? Sim. Beleza. Mais alguma pergunta? Uma rápida, só para confirmar. Aqueles estafetas que saíam entregando, eles eram da VASP, não eram dos Correios, certo? Não, da VASP. Eles obrigado, só eram isso. funcionários da VASP. Valeu. Beleza. Fechadas as perguntas? Bom, somos 21 pessoas. Bacana. Aos poucos estamos crescendo. Queria agradecer bom, Basile teve que sair, então somos 20. Ao Ricardo Pinet, o Reinaldo Jacob, o Luiz Gonzaga e o César e o Xavier que chegaram por último aí. Agradeço, eu fiz agradecimento lá atrás e vocês não estavam ainda. Agradeço a todos, principalmente o pessoal da SPP, que tem dado todo o apoio para a gente. Queria agradecer a Ana Maria, a única menina entre nós, né? E tá lá. E prazer grande. O Rui também, participando pela primeira vez aí. Parabéns aí, tá? É um prazer muito grande a gente receber. E aí, aproveita a oportunidade aí, o pessoal do CTC, que não está conseguindo se conectar, eu acredito, e para que participe das próximas aí. Nós temos mais para esse ano 2 agendas ainda. Temos o Antônio Luiz, que vai apresentar a coleção dele de máximos postais da Cidade Luz.
E temos também o Dedivitz com a coleção de cintas dele, que está toda reformatada também, ainda programada para esse ano. Queria fazer aqui, se é que todos, alguém quer fazer mais algum comentário, está aberto, tá? Tony? Com relação ao leilão que vocês vão fazer, ele vai ser leilão virtual, né? Vai ser no grupo do WhatsApp? Boa pergunta, eu também queria saber isso. Isso, saiu com um eco e eu não pude ouvir direito o que você falou. Referentes aos leilões, como serão os nossos leilões? Os leilões, naquela primeira página do PDF que tem os lotes, a gente explica, e também nos posts. A gente não vai fazer pelo Zoom, a gente vai fazer pelo WhatsApp, num grupo, e assim que você clica lá no link, você já vai acessar o grupo. Nós vamos fazer pelo WhatsApp, porque a gente acredita que primeiro vamos ter assim uma quantidade grande de pessoas, uma vez que os lotes não são lotes assim tão valiosos, né? A intenção mais é a gente fazer com esses pequenos lotes por enquanto, de preços assim bem baixos. Vai ser pelo WhatsApp, mas a gente tem um e-mail específico para essas VSOs, que também está lá, que pode ser utilizado, e o Fale Conosco do site e tudo mais. Então, durante esse período, até o dia 30, pode ser feitas as comunicações aí pelo próprio e-mail que consta lá no post, e o WhatsApp também está aberto. Você clicando lá naquele link, você já vai acessar um grupo de WhatsApp e você já faz parte do grupo de WhatsApp. Eu vou dar o feedback assim que receber o seu pedido, e as pessoas que clicarem lá já fazem parte do grupo. Tá bom? E a gente vai ter acesso pelo celular? Não entendi. Pelo WhatsApp, né? Vai ser pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Tá. Se quiser fazer... Não, a minha dúvida era... fazer algum lance, isso, e pode fazer qualquer comunicação. A gente está, inclusive o Fale Conosco do site também pode ser usado para isso agora nesse começo. A gente está fazendo uma experiência com o WhatsApp, e assim que a coisa tomar corpo, a gente vai incrementando um pouco mais outras ferramentas, tá bom? Vai ter muito maquin, muito campo de concentração eu já olhei japonês, todos os lotes, muito já Cabral. olhei todos os lotes, tá? A minha listinha já está aqui também, ó. Já está marcada. Tem Cabral com centro invertido, nunca visto. Eu já vi os lotes. Maquin sem a rainha, você vai ver que leilão vai ser. Mas tem... Ô, Bessinguera, eu tô com muita dificuldade de entrar no seu site por intermédio do meu computador, que é onde me fico mais à vontade. Primeiro, ele me diz que no meu navegador é uma página tá perigosa, porque é uma página que tá bloqueada, porque é uma página de web perigosa. Antes não tinha isto, e ele me pediu por várias vezes para que eu me cadastrasse, eu fiz esse cadastro e tudo mais, e não teve retorno nenhum. Eu só consigo entrar numa página aqui que me diz que a página está bloqueada. Isso eu não tenho outro... Aliás, eu tenho outro navegador, o Chrome, Google Chrome, que ele entra, mas eu não consigo ver sua página lá. Não sei se é problema do cara que fica entre o computador e a cadeira. É possível que seja isso, mas eu tenho uma dificuldade. Estou vendo vocês hoje pelo celular. Aí é pequenininho e eu não tenho como fazer nada. Você tem alguma ideia? Vou dar uma dica. Posso dar uma dica? Sim. Posso dar uma dica? Pode. A dica seria o seguinte: se você tem o navegador Chrome, vai lá nas configurações e faz uma entrada anônima, tá? Sim. Assim, do lado direito, lá em cima, você abre o Chrome, tá? Só para você lembrar. E tem aqueles 3 pontinhos lá do lado direito, você clica nele e tem lá, nova guia, nova janela anônima. Entra anonimamente. As pessoas, no começo, foi que as pessoas estavam achando que o acesso no site era só se fosse cadastrado. Porque na visão pelo
smartphone já aparecia login e cadastro. Eu mandei tirar isso aí. Isso aí causou um sério transtorno, porque as pessoas abriam no smartphone andando por aí e viam lá, cadastre e logava em cima. O site não exige que você se cadastre, nem que faça login para navegar nele, tá? Então, você navega normalmente sem se cadastrar. O cadastramento é para a gente poder te comunicar dos posts novos, só isso. Mas quando você entra no site, você não precisa cadastrar. Fala direta. Olha lá. Sua dica foi muito boa. O que acontece é que cada computador, você faz as pesquisas lá no site, não sei o que, no Google, e quando você entra, o seu antivírus, a gente não sabe se ele é aquele antivírus de grátis, se é o antivírus já seu, não sei o que, ele põe uma vida. Mas, na verdade, o site é super seguro. Nós mudamos por segunda vez o servidor, ou melhor, a terceira, pelo que tinha o site anterior, e não tem problema algum. Até eu tive o Rogério, que teve a mesma situação, que estava com problema com o Norton. O cara rodou todos os antivírus possíveis aí. Não tem nada, escaneou 2 vezes que eu pedi para ele pegar. Tá bom? Ok, obrigado. Eu consegui entrar aqui. Vamos ver se eu vou navegar daqui a pouco. Obrigado, Beleza? Então tá bom. Beleza. Então tá joia. Eu queria fazer a entrega de um certificado do nosso amigo. Eu vou compartilhar uma tela aí, tá bem, pessoal? Ok? Javaroli, vou mandar para você. Você consegue ver aí? Ainda não. Está compartilhado? Não. Opa, vamos lá. Agora sim. Muito bonito. Tá bom? Muito bonito. Eu estou mandando no seu e-mail, tá? Por gentileza. Obrigado pelo carinho e pela gentileza. Tá bom? Eu não sei exatamente se alguém tem algum comentário ou alguma coisa aí. Eu queria agradecer a você por ter disponibilizado seu tempo em fazer essa brilhante apresentação, tá? Queria dar os parabéns em nome do CTC e tudo mais, ok? Eu que só tenho a agradecer primeiro pela gentileza, né, do certificado, muito obrigado, pelo carinho da lembrança, né, do meu nome, visto aqueles que já passaram, né, o James, o Almir, e pelos que ainda virão, que eu já ouvi o Rogério, meu amigo Rogério, meu irmão Rogério, e todos mais. Então, assim, para mim é um motivo de orgulho estar diante de grandes filatelistas aí e na presença hoje de grandes amigos, né? O Jacó, que eu não cumprimentei, o Pinê, que acho que não está mais entre nós, enfim. Para não cometer indelicadeza, mas abraço a todos que se dispuseram aí na manhã de sábado, né? Que a gente sabe que todo mundo tem os seus compromissos aí, a trocar essas experiências aí durante esse período. Estou à disposição de todos, é um assunto que eu sempre gosto muito de conversar, sobre a aerofilatelia, sobre VASP principalmente. Então, se alguém quiser algum arquivo, quiser trocar alguma informação, trocar alguma ideia, a gente está sempre à disposição. Vou te esperar, Venciguera, para a gente comer uma coisa. Vai ser muito bacana. O verão é por minha conta, tá? Opa! Então, estamos marcando para fazer uma visita com o pessoal de Harley. Oi? O pessoal fazer uma visita de Harley, mas eu especificamente no dia, um dia... Perfeito. Exatamente. Mas está nos planos de fazer uma visita, eu antecipadamente te aviso, ok? Por favor, vai ser um prazer. Parabéns, meus amigos. Javaroni, show, parabéns. Prazer ver todos aí.
Parabéns, Javaroni. Os comentários no chat e tudo mais. Valeu. Abraço a todos. Muito obrigado. Saúde para todo mundo aí. Parabéns aí, Javaroni. Saúde. Falou, até a próxima aí, pessoal. Um abração a todos. Obrigado.